Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 135, onde vamos estudar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o apego à matéria. Você pode ter a matéria, mas o apego é que complica. Deus representa o teu lado espiritual. Não vou conseguir os dois ao mesmo tempo, né? Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje estamos estudando, vamos iniciar o estudo do item 14. Instruções dos Espíritos. Desprendimento dos bens terrenos. Tá ok? Esse item, ele é um item muito grande, então a gente vai fazer até uma certa parte e na semana que vem a gente vai finalizar esse item, ok? Muito bem, a nossa página na internet, aqui www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrou lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo, vai encontrar lá bonitinho. Além desse estudo, você vai encontrar do vídeo, né? Você vai encontrar o texto do Evangelho e o texto da página de preparo, que hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Vai encontrar o Tira Dúvidas. E se ainda assim houver alguma dúvida, o significado das palavras mais difíceis, a gente bota entre parênteses em vermelho do lado delas, né? Para ficar bem mastigadinho. E se ainda tiver alguma dúvida, manda o WhatsApp para cá, olha aqui, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Manda o zap, a gente vai respondendo, vai esclarecendo aí tudo direitinho, tá certo? Se você preferir o bom e velho e-mail, olha aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar um e-mail também, a gente sempre responde. O que eu digo é que nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas. Sérgio, eu posso dar teu WhatsApp para os meus amigos? Pode, à vontade. Para falar de evangelho, para falar de terapia, se você precisar de um psicoterapeuta, também pode mandar um e-mail. A gente coloca aqui, né? Ou eu mesmo atendo, ou eu recomendo algum psicoterapeuta para poder te ajudar, recomendar uma casa espírita. Se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar à vontade aí o WhatsApp, tá certo? Bom, no Facebook, aqui facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clique em compartilhar, clique em curtir, seguir, pega o link, joga aí para as tuas turmas aí, grupos de WhatsApp, de Instagram. Vamos levar adiante a ideia do Evangelho no Lar, né? É muito importante. E a gente também informa que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui radioespiritismo.com.br. Você ali pode acompanhar também 24 horas de programação espírita, né? Várias palestras, vários temas, vale muito a pena. Baixa o aplicativo lá no teu celular, vai lá na Play Store ou na Apple Store e bota tudo junto, Rádio Espiritismo. Você vai encontrar lá, você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso, certo? Já vou tirar uma dúvida aqui, né? Sérgio, mas o item 14, não tem que fazer o item todo? Não necessariamente. Faça o Evangelho no Lar dentro de um tempo razoável ali para você. O nosso aqui, ele tem 45 minutos. 5 minutos de uma conversa inicial e 40 minutos de Evangelho realmente para valer, né? Agora, tem um item que às vezes é muito grande, eu vou levar talvez 2 horas. Não vou fazer um Evangelho enorme por causa de um item. A gente faz, chegou num determinado ponto, a gente interrompe, na outra semana continua, tá? Um aviso com a água fluidificada que vai ser feita daqui a pouco, né? Você pode pegar a garrafa, o vasilhame, a aguinha, já deixar preparada aí para ser harmonizada, tá? Não tem problema nenhum. Sérgio, mas esse vídeo é gravado. Sim, o vídeo é gravado, mas você que está nesse momento, que está agora assistindo o vídeo, você está ao vivo. E a água é fluidificada em tempo real aí para você, certo?
Vamos dar início então ao nosso estudo com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que estão aqui conosco, nos orientando, nos auxiliando, harmonizando e preparando este local, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Página de preparo, ela é do livro Vinha de Luz, é o capítulo 163, cujo título é O Irmão. O Evangelho hoje fala sobre desprendimento dos bens terrenos, né? Vamos entender direitinho isso aí. Então ele começa com uma citação de Paulo, que está anotado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O que Paulo falou ali? A caridade é sofredora, é benigna, boa, né? A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, com imprudência, né? Ou falando bobagem, não se ensoberbece, não fica se vangloriando. Olha como eu sou caridoso, vejam todos, olha, fiz uma caridade. Não, caridade não é assim não. Então, ele explica muito bem essa situação. E aí o Emmanuel começa a nos explicar. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Ele está querendo ser vaidoso na verdade. Não é uma caridade verdadeira. Não confunda benfeitoria ou boa ação com caridade. Eu doei R$100 para uma instituição qualquer. É uma benfeitoria, é uma boa ação. Agora, eu doei isso e chamei os repórteres, os fotógrafos, fiz uma selfie dando dinheiro ali para a pessoa, para mostrar, para aparecer, para todo mundo olhar como o Sérgio é legal. Já não é mais caridade, já é interesse, já é vaidade. Fiz uma boa ação, dei os R$100, ok. Mas daí entrar no conceito de caridade já não é mais. Certo? Desculpa. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, ou distorcer o pensamento dos outros, né? Dobrando aos pontos de vista que lhe são peculiares, é tirando. Ele está fazendo isso para fazer um papel de bonzinho, e todo mundo achar ele legal, e depois ele, senta a lenha em você, né? Tem gente que faz assim. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Ele está enchendo meu saco, está enchendo minha paciência. Dá logo isso para ele parar de ficar te perturbando. É uma displicência. Não é uma caridade. Quem dá para exibir títulos efêmeros, temporários, passageiros, é tolo. Olha como ele tem, ele ganhou o título de benfeitor do ano, aí ele faz só para manter aquele título. Tá uma besteira, uma bobagem, né? Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Ele está com ambição, não tem nada de caridoso ali. Ele está querendo fazer uma troca, né? Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Esse cara, ele está no interesse dele ali total, né? Ele está querendo botar o outro lá embaixo, afundar o outro, né? Tem gente que dá nessa situação, certo? Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Para avaliar, para investigar se aquele cara é mau, né? É desconfiado. Eu estou dando para ver o que ele vai fazer. Vamos lá, eu dei a eles.
o sujeito me pediu ali dinheiro, eu dei para ele, que eu quero ver, eu vou ficar de olho, esse cara é um morador de rua, é um mendigo que está me pedindo dinheiro, eu vou dar e eu vou ficar de olho, que esse cara é capaz de, em vez de usar esse dinheiro para comprar uma comida, é capaz de ele comprar cachaça. Aí eu tô sendo desconfiado. Gente, não é para você também ser ingênuo com isso, mas vamos fazer a caridade, que a caridade é boa. Se de repente eu souber que ele está usando erradamente, tá bom, aí é outra história, né? Mas tem gente que faz isso e fica indo atrás do cara até... Outra situação, quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo, considera-se superior aos outros. Fulano doou R$100. O quê? Ele fez a doação de R$100, pois eu faço de R$200. Olha, ele está querendo ser superior ao outro. Será que se aquele cara não tivesse dado os R$100, o outro ia dar 200? Né? Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Eu vou dar porque aí vai ter lá uma plaquinha com o meu nome, eu vou aparecer ali, olha, tá com inveja de quem já tem o nome ali naquela plaquinha. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Eu dei, agora você depende de mim, que fui eu que dei, seu ingrato, você, olha só, se não fosse eu te dando, você não seria nada. E aí a pessoa fica para prender o outro, né? É um potencial delinquente, ele está querendo praticamente escravizar o outro, né? Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada, na indiferença ou na secura. Então, a gente está aqui falando, né, de várias caridades, né, que não é caridade na verdade, é interesse, é tudo isso. Mas ainda assim esse cara está melhor do que aquele que não dá nada, que não faz nada. Ok? É isso que ele coloca. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva ao plano maior o título de irmão. Essa turma que está dando, ainda que seja por esses motivos, já é uma caridade, já é uma benfeitoria, mas não é a verdadeira caridade. É esse o ponto aí que ele coloca, tá certo? Então, a gente pode perceber isso. E ele fazendo ainda assim, uma benfeitoria é melhor do que o que não faz benfeitoria nenhuma. Porque também tem que não faz benfeitoria nenhuma e fala assim, tá vendo, ó, dar dessa maneira e tal, eu prefiro não dar. Também tá errado. Dê corretamente, então. Mostre como é que é o jeito certo. Vamos começar a parar de ficar cruzando os braços e criticando e vamos fazer então a forma correta, a forma melhor, porque também é muito comum o outro ficar lá no sofá de casa, né, criticando todo mundo que está fazendo e ele ali, como se ele, vai lá então, vamos lá, me ensina a fazer, vem aqui, vamos embora. Vocês querem ver um exemplo? Com a Rádio Espiritismo, com a Casa Espírita, com várias obras aí que a gente faz, o que aparece de gente aqui na minha sala, Sérgio, por que não faz isso, por que não faz aquilo, ó, isso aqui tem que mudar, isso tal. Aí eu falo, rapaz, eu acho, seria bom ter esse tipo de mudança, né? Você pode cuidar dessa parte para mim? Ah, Sérgio, não dá, eu não tenho tempo. Eu falei, entendi, tudo bem, né? Não tem tempo. Porque às vezes é até para ser uma oportunidade dela ver como é que a coisa acontece, antes dela ficar criticando. Mas a pessoa meteu mal e criticar e ela continuar sentada no sofá dela, é muito comum. Eu respeito o tempo de cada um, a gente deve respeitar o tempo de cada um. Um dia ela vai perceber
e vai começar a se mexer também, né? Mas, então ele coloca agora, aquele que faz sem nenhum desses interesses que foi citado pelo Emmanuel, ou seja, ele estará fazendo uma caridade verdadeira, e aí ele é considerado verdadeiramente como um irmão. Porque o irmão ele faz assim, né? Ele ajuda porque ele gosta, porque ele é o irmão dele, pronto. Não é por nenhum outro tipo de interesse, tá? Então, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um símbolo, né, para descrever a cobiça, a riqueza material, a ganância, a obsessão pelo dinheiro, né, o apego à matéria. Você pode ter o dinheiro, o que complica é o apego, certo? Então é esse capítulo que a gente está estudando. Hoje, item 14, instruções dos espíritos, desprendimento dos bens terrenos, né? Esse item a gente vai estudar hoje e na semana que vem. Então, é uma mensagem que chegou. E aí, essa mensagem tem o seguinte início, tá? Ela começa da seguinte maneira. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a minha contribuição, tá? A fim de vos ajudar a avançar desassombradamente, sem medo, avançar pela senda, pelo caminho do aperfeiçoamento em que entrastes. Então, nós aqui encarnados entramos num caminho de aperfeiçoamento, ou pelo menos numa oportunidade de aperfeiçoamento. Se ele vai aproveitar a oportunidade ou não, depende de cada um. Eu tenho uma oportunidade, se eu vou aproveitar ou não, depende de mim. Você que está acompanhando esse vídeo, tem oportunidade, se você vai aproveitar ou não, depende de você e todas as outras pessoas. Então esse espírito vem falar que está mandando esse texto aí com uma ideia, uma mensagem, um conteúdo que é uma contribuição dele também, para a gente refletir. Então ele fala, nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, as nossas dívidas uns com os outros. Eu posso ser melhor do que você em determinadas coisas, mas com certeza você aí é melhor do que eu também em muitas outras coisas. Eu posso ter uma dívida com você, alguém pode ter uma dívida comigo, e por aí vai. Nós aqui somos devedores uns com os outros. Dívidas contraídas nessa vida, ou dívidas contraídas em vidas passadas, né? Em encarnações passadas. E somente se a gente, ao invés de ficar brigando, discutindo com essa questão, a gente chegar, gente, vamos dar as mãos e vamos nos unir, aí sim a gente vai conseguir a regeneração. Se eu ficar discutindo com você e você ficar discutindo comigo, ninguém vai dar um passo sequer. Porque você está mais preocupado em discutir do que em resolver. Você está mais preocupado com os problemas do que com as soluções. Você está mais preocupado em ter razão do que em ser feliz. E aí, o que é melhor? Vamos continuar. A garganta aqui hoje está arranhando aqui um pouquinho, mas vai dando aí para a gente fazer, né? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, obstáculos, tá? Ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ter os bens materiais é perfeito. O apego é que completa, é que complica, tá? Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar.
O cara está tão preocupado ali em ter aquilo ali que ele esquece o resto, né? Como com as aplicardes todas as coisas, como as aplicardes todas as formas, as coisas materiais. Então, ele está muito mais preocupado em utilizar daquela questão material do que a questão do amor. Tá bom. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Então ele fala, né? Eu estou com meu cofre cheio, estou cheio de dinheiro, aquela coisa toda, mas aí já fico preocupado. Pode ser que alguém venha me assaltar, pode ser que alguém venha fazer isso, pode ser que apareça gente interesseira, talvez... Nossa! Ter a riqueza é muito bom, mas você tem que ter cuidado. Você ter essa plenitude é muito complicado. E às vezes quando ele teve essa riqueza e deixando de lado o amor, ele se viu ao redor de pessoas interesseiras, né? Então isso é uma coisa que acaba acontecendo aí também, tá certo? No fundo desta cesta de flores, não há sempre oculto um réptil, né? Então ele fala, tem um bicho ali, né? Ele fala que pode se tornar uma armadilha quando ele tem aquele apego. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, né? Há um apego que absorve todos os sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade, né? Do desperdício exagerada, a sórdida, a mesquinha avareza, dos vícios entre os quais Deus colocou, né, a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para o pobre que receba sem baixeza também. Então ele fala, eu tenho a oportunidade de ter o dinheiro, eu vou utilizar isso de uma maneira boa, produtiva. Eu vou produzir uma caridade sem ficar ostentando, bater uma selfie que eu estou dando a caridade, que eu estou... Não, vai lá normalmente. Agora também o pobre que receba sem baixeza, porque também tem a pessoa que é pobre e ela não tem humildade nenhuma. E ela fica, né? Tá demorando, por que não veio logo e tal? Você quer ver uma coisa? Tem um conceito que fala assim, né? Fulano vem de uma família humilde, quando ele está querendo dizer isso de uma família pobre. Gente, são coisas completamente diferentes. Não confunda uma família humilde com uma família pobre. Eu conheço famílias pobres que não têm uma gota de humildade. Carregam um rei na barriga. E ainda pisa, ainda maltrata, ainda... Assim como eu conheço pessoas ricas que tem uma humildade que você não imagina que aquele cara tem aquele dinheiro, tem aquilo, o cara tá lá na dele, vai, faz, e ninguém olha, mas quem é que faz isso aqui? Pô, esse cara foi e fez ali, pô, aí você, uau, uma humildade muito grande. Não vamos confundir isso, tá? A humildade com a pobreza. Então ele fala, o rico está dando sem ostentação e o pobre que está recebendo também sem baixeza, está recebendo ali numa boa. Pô, é muito bem-vindo a tua ajuda. E eu vou me recuperar, eu vou me melhorar. Ok? Então tem essa questão aí também. Eu gosto muito de usar uma comparação, quando as pessoas falam da riqueza, falam dos bens materiais, aquela coisa toda, né? Se você pode ou não pode ter, deve. O que complica é o apego. Se vocês, eu já falei isso em vários estudos nossos, tá? Se vocês viram o filme Nosso Lar,
Nosso lar, né? Lindo, maravilhoso, sensacional aquilo ali. Hoje já está muito mais desenvolvido do que aquilo foi lá no início do século passado. Mas eles, com toda a tecnologia, todo o conforto, todas as coisas boas, eles não têm apego. Então ele usufrui sim dos bens materiais que eles conquistaram, que eles tiveram, mas na hora de um trabalho de caridade, vem uma convocação, pessoal, um trabalho lá no umbral. Ninguém fica assim, meu Deus, eu vou sentir tanta falta. Não, eles vão lá trabalhar no umbral, ajuda, auxilia, faz, e depois ele volta para o nosso lar de novo. Eu gosto muito do exemplo do aeróbus, né? Aquele aeróbus que fica flutuando ali, aquele ônibus que você fica flutuando e tal, né? Vamos agora para um trabalho no umbral. Você consegue imaginar algum morador de nosso lar falando, meu aeróbus, eu vou sentir tanta saudade do aeróbus, eu não posso viver sem esse aeróbus. Não, aí ele estaria tendo um apego à parte material. O aeróbus fica lá bonitinho, ele vai fazer a caridade dele, não vai ter aeróbus, não vai ter coisa nenhuma. Ele está lá, daqui a pouco ele cumpriu a missão dele, ele volta lá e pode de novo usufruir do aeróbus dele, ele não criou um apego. Deu para perceber aí? Vamos continuar, esse aqui é bem grande esse texto. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana, tudo procede de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. É verdade, né? Nem esse corpo aqui, ele é meu. É um corpo que eu estou utilizando, eu estou usufruindo dele. Quando eu desencarnar, esse corpo fica na terra. Então, ele fala, a morte vos despoja dele, né? Como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Então aqui eu não tenho nenhuma propriedade, eu tenho aqui um usufruto. Como você, quando vai para um hotel, está num quarto de um hotel, aquele quarto não é teu, a cama não é tua, o lençol, o guarda-roupa, a televisão, nada daquilo é teu. Mas é um local que você está pagando uma hospedagem e você está tendo um usufruto. Depois que você dormiu lá, passou aquela noite no hotel, tu foi embora, aquilo continua. Dentro de uma comparação, né? Deus vos emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então, o supérfluo eu vou dar para quem está precisando, eu vou ajudar, vou procurar ajudar. Eu tenho o meu, aquilo que eu tiver a mais ali, que eu posso dar uma ajuda, fazer uma caridade, por que eu não vou fazer? Não é tão bom? Você não gosta também de ser ajudado quando você está numa dificuldade? Às vezes eu posso não precisar de você de uma caridade material, mas de uma caridade emocional, um bom ouvido para conversar, um abraço forte que vai me fortalecer. Tanta coisa que cada um pode dar para poder ajudar o outro, né? Ele continua falando, um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe retribuirdes escrupulosamente, né? Cuidadosamente, e lhe ficais agradecido. Tá bom, então, pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Então, o sujeito me emprestou, eu vou procurar um cuidado, né? E vou devolver para ele. O cara me emprestou R$1.000, tá? Eu vou trabalhar, fazer aqui, vou utilizar aqui, mas eu vou juntar meu dinheirinho para eu devolver a ele os R$1.000. E vou ficar muito grato porque ele me emprestou isso numa hora de dificuldade. Tá certo, né? Então ele fala, Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico.
eu tenho ali a riqueza e tal, né? Que possa ter esse amor, ter esse reconhecimento, ter reconhecimento não para ser reconhecido. Ah, Deus, aleluia, louvado. Não. Reconhecer um dom de Deus, ou uma graça de Deus, ou uma ajuda de Deus, não é para você ficar de aleluia, 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 não. É para você utilizar isso com quem precisa. Ajudar o teu próximo, auxiliar, amparar, fazer isso tudo de bom. É dar movimento às virtudes, à roda da virtude. Certo? Então, cadê? Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto eles seus filhos. Então, cada um dá aquilo que tem. Eu, de repente, eu não tenho tanto dinheiro assim, mas de alguma maneira, eu na condição de professor, eu consigo explicar, esclarecer, então eu dou um pouco do que eu tenho. De repente, uma facilidade que eu tenho é de esclarecer, de explicar para as pessoas. Eu estou dando um pouquinho do que eu tenho. Um outro sabe cozinhar, que é uma maravilha. Nossa, pode preparar um prato de comida para alguém que esteja passando fome, que esteja com uma dificuldade. Eu já não vou conseguir cozinhar, eu mal sei fritar um ovo. Tá, então repara, cada um dentro daquilo que tem de melhor, né? Um outro tem conhecimento de medicina, é um bom médico, legal, ele ganha o dinheiro dele como médico, mas ele também faz um tratamento aí gratuito, dá uma ajuda para um, dá uma ajuda para outro. Eu mesmo na condição, além de professor, eu sou psicoterapeuta, eu tenho os pacientes, né? Eu fundei o CTFR, tanto Brasil como internacional, Centros de Terapia e Filosofia Reencarnacionista Brasil e Centros de Terapia e Filosofia Reencarnacionista Internacional, porque a gente atende gente do mundo todo. Tem lá o valor que a pessoa paga, afinal tem os terapeutas que são formados para isso, precisam trabalhar, precisam de tudo isso, mas tem também aqueles que pagam o valor social, não é o preço cheio, mas é o valor que a pessoa pode, e tem aqueles que são gratuitos. Nesse momento agora que eu estou gravando aqui, a minha gratuidade está lotada. Nessa data que está indo aí esse evangelho ao ar, né? Mas tem data que às vezes eu abro vaga, legal, vou. Ou seja, eu dou um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho sempre na minha rotina alguns horários para a gratuidade. E tenho também aqueles que me pagam o valor cheio, que me ajuda a sustentar também a casa espírita, a rádio, toda essa obra. Então você pode dar um pouquinho do que você tem de melhor. Não é necessariamente a riqueza, a questão financeira, tá? Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível, que tem prazo de validade, e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele, de Deus, né? Então, ele levanta essa situação, né? Lembra do quarto do hotel? Eu estou no quarto do hotel. Imagina se eu criar um apego à televisão do quarto do hotel. No dia seguinte que eu sair do hotel, eu vou ficar sofrendo, eu estou no quarto do hotel que tem a televisão bonita, ótimo, eu vou assistir, eu vou aproveitar, mas eu não vou me apegar. Ele fala, ouvidais, esqueceu que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para sedes da aludida, da referida riqueza, dispensadores inteligentes. Então eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho. Cá entre nós, aí, quanta palavrinha complicada nesse estudo, né? Ainda bem que a gente bota os parênteses aí do lado, né? A tradução. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis. Então eu tive a oportunidade de usufruir disso tudo que tem aqui, e eu só quis me dar bem, e pronto, eu fui um depositário infiel. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres, a morte inflexível
inexorável, né? Inevitável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Então, você vai agora responder, né? Causa e efeito. Aí, o que você fez de bom? Então, ele continua falando. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. É um cara que está sendo egoísta, né? Então é muito comum acontecer isso. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez, ambição, ganância, tá? E avareza, ou generosidade ao que não é senão desperdício em proveito próprio. Então, às vezes, não é generosidade, ele está desperdiçando em proveito próprio. Aí ele fala assim, um pai de família, por exemplo, se abstém, abre mão de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. Então ele fala, é muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar isso. Ninguém aqui vai ser hipócrita, tá? Mas será sempre esse o único móvel, o único objetivo que ele está obedecendo? Será que muitas vezes, né, não é um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Se for verdadeiramente para deixar ali um legado, uma coisa para os filhos, ótimo, mas será que não é também um apego dele? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça de seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo e deixará na miséria os filhos para lhes ficar um pouco menos desse supérfluo, não será antes dar-lhe uma lição de egoísmo e endurecer os corações? De repente eu estou colocando aquele egoísmo todo, toma para você, não gasta um centavo, hein? Olha, e você está ensinando um egoísmo? Não será estiolar e enfraquecer neles o amor ao próximo? Pais e mães laborais, né, que trabalharam, um grande erro. Se credes que desse modo granjeais, conquistou, né, a maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta com os outros e com eles mesmos. Então ele deixa isso muito bem claro aí, né? Muito cuidado, porque às vezes tem uma segunda intenção, uma armadilha aí. Se é verdadeiramente, você vai juntar e vai dar para o seu filho, para sua filha um carro, uma casa, uma herança. É bacana. Mas a questão é quando você faz isso, porque você tem outras intenções. Não, tem que ter esse apego. Não, isso aqui é meu, tem que ser meu, tem que ficar... Vamos analisar isso aí, né? Há um homem que muito haja trabalhado e com o seu suor acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor, nada mais exato. Perfeito, a gente fala isso aqui também toda hora. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho, né? Então, realmente, ele está lutando, está batalhando, mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, né, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, e bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se aliviar nos outros. Ok, eu conquistei o meu trabalho, tudo bem, batalhei, me empenhei, até aí está ótimo. Eu vou ajudar aquele outro ali que de repente não tem. Ok também, né? Agora, a gente deve entender, eu vou ajudar, mas vamos ver também se aquele outro ele está querendo ser ajudado, se ele tem a humildade, se ele tem a disposição para isso, para que ele possa também caminhar e seguir em frente, para que ele possa também crescer, evoluir, progredir, né? Todos nós, em algum momento de nossas vidas,
precisamos de alguma ajuda ou de alguma pessoa, de algum auxílio, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, todos nós. Então vamos nos propor a ajudar sim, ok? Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se a revista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo, acaba dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Faça o que eu fiz. Em vários estudos nossos a gente comenta sobre isso. Esse faça o que eu fiz, é lógico, né? Eu vou, sim, mostrar um exemplo para ele. Você estudando, trabalhando, se esforçando, você pode conseguir. Faça o que eu fiz. Mas eu posso também, num primeiro momento, essa é a questão que ele coloca, que aquela pessoa está nocauteada, está arrebentada, ela não está conseguindo reagir. Eu vou dar uma ajuda a ela sim, para ela reagir, para ela se equilibrar, se harmonizar. E aí depois sim, faça o que eu fiz, vamos lá, nesse sentido aí que ele coloca, né? Bom, continuaremos esse item na semana que vem, né? É muito grande esse texto, tá? Então vamos para a prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, onde quer que se encontrem, né? Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí e menciona aí o nome de todas essas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, toda luz, todo auxílio, todo amparo que lhe forem possíveis. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar esses nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, né? Vamos então dar sequência agora com a fluidificação da água. Pega aí a garrafa, a jarra, o vasilhame, o copo. Vamos colocar as mãos, Minutos de Espiritismo número 23. Procura aí depois, você vai encontrar o estudo completo. Digita Minutos de Espiritismo 23, tá? Água fluidificada. Vamos botar as mãos sobre essa água, fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. Sérgio, eu posso guardar essa água na geladeira? Pode. Posso deixar fora da geladeira? Pode. Aqui no meu, como é uma jarra, eu só aconselho que você põe uma tampa aqui, alguma coisa assim, para não pousar bicho, mosquito, né? Sei lá. E eu posso tomar um pouquinho a cada dia? Pode. E se estiver acabando antes do dia do próximo evangelho, você completa ela com água. Ela vai, por ela já ter uma água fluidificada, ela vai transmitir essas mesmas propriedades para o restante da água que for colocada. Não tem problema nenhum. Certo? Prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade deste Evangelho no lar, oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que se mantiveram aqui, vibrando, harmonizando este local, que possamos fazer a nossa parte para manter este local tão limpo e harmonizado como se encontra agora. Também
Pedimos por uma semana de muita luz, de muita paz, de muito auxílio, de muito progresso e evolução, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo e aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito isso, né, estamos finalizando aí o estudo de hoje. Na semana que vem vamos continuar com esse item, tá? Fiquem com Deus, tenham todos aí uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!